E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. No vídeo de hoje, eu irei sugerir mais uma leitura para vocês. E o nome do livro que eu irei sugerir hoje, em inglês, é Rita Hayworth and Shawshank Redemption. E no português é Um Sonho de Liberdade. E esse livro, ele foi escrito por Stephen King. Para quem não conhece, o Stephen King, ele é um autor americano de grande sucesso. Um fato interessante sobre ele é que, em geral, quando você cursa uma universidade nos Estados Unidos, independentemente do seu curso, você sempre tem que pegar uma aula de escrita. E o Stephen King, ele dá aula pelo menos uma vez ao ano de escrita na Universidade do Maine. Então, caso você decide cursar alguma coisa nessa universidade, você vai ter a oportunidade de pegar uma aula com ele. O Stephen King, ele tem diversas obras. Ele escreveu mais de 60 livros e mais de 200 contos. Os temas, a maioria dos temas desses livros, geralmente é suspense ou terror. E alguns exemplos de livros que ele escreveu são A Coisa, ou It, e O Iluminado, The Shining. Mas o livro que eu vou sugerir para vocês hoje não tem nada a ver com esse gênero, com esses gêneros de livro que ele comumente escreve, mas é uma história normal. Isso traz uma certa vantagem para as pessoas que estão iniciando em inglês, que já tem o inglês de intermediário e avançado, para ler essa obra. Porque, em geral, como as obras de Stephen King eles se passam em mundos paralelos, ele gasta muito tempo fazendo uma descrição do ambiente que se passa essa história. Então, às vezes, ele é visto como um autor que é extremamente prolixo. Ele utiliza bastante adjetivos nos livros dele, mas isso não é o caso de Um Sonho de Liberdade. Ele não faz uma descrição muito complexa do ambiente, porque essa história ela se passa no mundo real. Uma outra curiosidade desse livro que eu estou sugerindo para vocês hoje é que, e também de várias outras histórias do Stephen King, é que ele tem uma adaptação para o cinema. E o filme e o livro, eles têm uma história bem parecida. Então, caso você não queira ler o livro, você tem a opção de ver o filme. Entretanto, eu sugiro para vocês treinarem o inglês de vocês, de ver esse filme em inglês, no sentido de sem legenda. Esse livro, ele faz parte, ele é um conto. Não um conto em si, né? Mas a gente chama ele de novela. A novela, em inglês, ele é uma história que é entre um romance, que tem várias tramas, e um conto, que tem apenas uma. Então, ele é meio que uma história entre esses dois gêneros de história. E ele faz parte de um livro do Stephen King que é chamado The Four Seasons, ou Different Seasons, diferentes estações. E dentro desse livro você tem outras 3 histórias. E todas elas, se eu não me engano, tiveram adaptação ao cinema. E se eu não me engano, quase todas as histórias desse livro não são relacionadas a histórias de suspense sim, mas não de terror.
E uma outra vantagem dessa história do sonho de liberdade é que a história, na verdade, ela é bem interessante. E eu vou comentar aqui para vocês, eu vou fazer uma introdução à história desse livro. Então, the story is narrated by an inmate named Red. Red has been condemned for the murder of his wife, a woman, and her child. And it seems like that Red actually killed his wife because he wanted her life insurance. Red has been condemned to a life sentence in the Shawshank State Penitentiary, which is a stir in the state of Maine. Red is that kind of guy in prison who can get you anything because he's able to smuggle things such as cigarettes and weed into the prison. But the story is not about Red. The story of this book is about Andy. Andy is a banker or a bank teller who is condemned for the murder of his wife and her lover, a former golf player. Andy is tried and condemned to 2 life sentences. Although he claims that he is not guilty, all of the evidence points to him as the murderer. So when Andy arrives at Shawshank, he meets Red. And after some time, he asks Red to get him a rock hammer. He tells Red that he's an amateur archaeologist and he wants to shape the rocks that he gets at the prison courtyard. So Red is able to get him the hammer, and after some time, Andy asks Red to get him a poster of Rita Hayworth. As time goes by, Andy changes the image by other posters. The image of the posters by others. And Andy, when he's in prison, at least for the first few years, a group of prison rapists known as the Sisters target him, and he's only able to get rid of them when he's able to get protection from the prison guards. And he's able to do that when one day he is repairing the roof of the prison with other inmates, and he overhears some guards talking about complaining actually about the amount of tax that they will have to pay that year.
And Andy actually tells him that he may be able to help him to reduce the amount of tax that he pays. So after that, Andy begins to help all the guards in their tax returns, in addition to the warden. And in a nutshell, this is the beginning of the story of the book. Então, galera, o que eu falei aqui? Então, essa história, ela tem como narrador um prisioneiro chamado Red, o vermelho, né? O Red, ele foi condenado a passar a vida dele inteira na prisão, porque ele é acusado de ter matado a esposa dele, uma mulher e uma criança. E ele fez isso para ficar com o seguro de vida da esposa dele. O Red, ele é aquele tipo de pessoa que na prisão que consegue tudo para você, porque ele é capaz de contrabandear, né, as coisas para dentro da prisão. Mas a história em si não é sobre o Red, é sobre, na verdade, esse rapaz chamado de Andy, que ele é um bancário, né? E o Andy, ele é condenado à prisão perpétua porque ele matou a esposa dele e o amante dela, que era um ex-jogador profissional de golfe. O Andy, ele fala que ele não matou a esposa dele, mas todas as evidências apontam para ele como o assassino. Então ele vai para essa penitenciária, aparentemente no estado do Maine, né? Porque é uma penitenciária fictícia. E quando ele está lá, ele conhece o Red. E depois de um tempo ele pede pro Red para que ele, se ele consegue para ele um machadinho para ele dar forma a pedras que ele encontra no pátio da prisão. Então o Red consegue o martelinho para ele e depois de um tempo ele pede pro Red um pôster dessa atriz, que é Rita Hayworth. E à medida do tempo ele vai trocando esse pôster por outras atrizes, né? Por de outras atrizes. Nos primeiros anos do Andy, ele é perseguido por um bando de estupradores, né, da prisão, que são conhecidos como as Irmãs. E ele só consegue se livrar deles quando um dia ele está consertando, junto com outros prisioneiros, o telhado da prisão, e ele escuta um dos guardas reclamando da quantidade de imposto que ele vai ter que pagar. E o Andy fala para ele que ele consegue ajudar ele com isso aí. E não só ele, mas todos os outros guardas. Inclusive o diretor dessa prisão. E essa é basicamente o começo da história, né? Esse livro eu recomendo para as pessoas que têm um inglês de intermediário avançado. Ele não é um livro difícil de ser lido. Ele é um livro que é bastante fluido, né? E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dicasinha de hoje.
Caso você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Um abraço.